A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Mando um abraço carinhoso, super especial, meu querido amigo, companheiro de farda, Sargento Fernandes, onde tive a oportunidade, juntamente com outro amigo também, Capitão Rezende, estarmos juntos falando sobre declaração de imposto de renda, assunto que ele domina maravilhosamente bem, várias orientações. Então, Fernandes, um abraço para você, obrigado pelo apoio. E estendo também a sua digníssima família. Também um abraço à minha querida Fran, seu esposo e família, contadora que finalizou para mim a declaração de imposto de renda. Então, a esses profissionais, nosso carinho, nossos agradecimentos. Que Jesus abençoe a todos. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Feliz com mais oportunidade de trabalho na Seara. Vamos estudar hoje o Evangelho de Jesus com muita paz, com muito amor, com muita luz. Meus queridos irmãos, vamos estudar sobre higiene mental. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 Operadora 32. Seu WhatsApp 999-327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988-012675. WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. À medida que o ser evolui, mergulha no mundo íntimo, introspectivamente, desenvolvendo os valores que dormem em embrião e se agigantam. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. E meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre higiene mental. Grupo Atitude de um trabalho de higiene mental no SUS. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo de travessia. Se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Mensagem de Fernando Teixeira de Andrade. A promoção de saúde é, por isso, um processo que procura fortalecer as competências e capacidades individuais, assim como a capacidade das comunidades a agirem coletivamente no sentido de influenciar os fatores que afetam a sua saúde. Assim, a comunidade ela tem a responsabilidade de buscar melhorias, certamente, para o campo da saúde. Todas as comunidades devem lutar muito por isso. E normalmente são promessas de políticos, né? Em todas as campanhas eles falam da segurança pública, da saúde, de uma série de outras coisas, e que na verdade costumam cair no esquecimento. Então compete também toda
coletividade em busca de melhoria na área da saúde. Somente participam desse grupo de pacientes convidados selecionados no dia a dia do consultório, tendo como características comuns estarem vivendo processos depressivos, ansiosos, angústias, transtorno, somatoformes, lutos, recuperação de processos traumáticos, dentre outras condições. Aqui nós estamos falando da Aliança Médico Espírita de Minas Gerais, que é a AME-MG. Nós estamos abordando o tratamento dessas condições de pessoas com relação à AME. Os pacientes devem desejar trabalhar seu processo de saúde e adoecimento numa perspectiva de modificação e transformação pessoal. Isso se percebe pela reação e abertura do paciente em resposta à abordagem de aspectos emocionais e também espirituais, referentes a sentido e significado na consulta. Então é feita uma abordagem ali minuciosa pelo profissional da área da saúde, encaminhando para os profissionais responsáveis, respectivamente, de acordo com os seus problemas, e ali são tratados, incentivados a modificar, a buscar novas perspectivas, enfim. Os encontros realizam-se uma vez por semana durante 1h30, por 6 a 8 meses. O grupo é fechado e não são aceitos novos integrantes após as 3 primeiras reuniões. Seleciona um número de pessoas e assim não aceita mais, porque não dá também. Não adianta você querer abraçar o mundo e tratar as pessoas pela metade. Então, é um compromisso que eles assumem de levar até o fim, pelo menos durante 8 meses consecutivos ali, para tentar mudar a condição fisiopsíquica das pessoas. Feita uma lista de espera e periodicamente abre-se um grupo novo com os pacientes selecionados. Inicialmente são aceitos até 15 pacientes, mas ao final tem-se por volta de 7 pessoas regulares e com bom aproveitamento. Porque dentre essas 15, uns começam a faltar e tal. Você não pode amarrar a pessoa e levá-la à força, né? Tudo isso é aceitável. E fica em torno de 7 ou 8 que conclui. A temática é definida em módulos: auto-amor, responsabilidade pessoal, perdão, família e relacionamentos afetivos, relação com Deus e um tema livre, conforme a demanda do grupo. Uma coisa que eu quero deixar bem claro é que essa equipe de médicos e profissionais da área de saúde, eles se comprometem tanto com a vida do paciente, que eles passam a fazer parte, inclusive, no dia a dia nas suas residências, com visitas semanais, né, envolvendo-se nos problemas, às vezes até mesmo sociais. Então é um trabalho dinâmico, de muita dedicação. Por isso que não pode ser grupos muito grandes também de pessoas. No início da atividade é realizada uma oração por alguém do grupo, quando isso não incomoda ninguém, conforme acordado no primeiro encontro, respeitando-se sempre as opiniões e crenças individuais. A doutrina espírita é maravilhosa nesse sentido, porque não está ali obrigando a ninguém a ser espírita, apenas um tratamento médico espírita. Os médicos são espíritas, os enfermeiros, né, os técnicos, mas não estão ali obrigando as pessoas a se tornarem espíritas. E cada encontro, um integrante diferente profere a oração de sua preferência. O desenvolvimento dos temas é feito por meio de discurso livre, em que todos falam e compartilham opiniões, tendo um facilitador, que é um médico da equipe. São utilizados textos, poesias, músicas, filmes, vivências lúdicas e afetivas, visualizações criativas e trabalhos em grupo. Afirma o psicólogo Carl Roger. O indivíduo traz dentro de si a capacidade e a tendência latente, se não evidente, para caminhar rumo à maturidade. Em um clima psicológico adequado, essa tendência é liberada, tornando-se real ao invés de potencial. Então, todos nós temos a capacidade de externar isso desde que provocado. Os objetivos do trabalho são fornecer espaço para a expansão emocional e afetiva, possibilitar partilhar de vivências e conflitos das pessoas, ampliar a consciência sobre as possibilidades de vida, realização em favor de si mesmo e de outros, estabelecer laços afetivos com o grupo, estabelecer suporte social, possibilitar escuta atenta e inclusiva, auxiliar no centramento individual, aliviar os sintomas e construir a saúde numa perspectiva holística, curar o corpo a partir da cura da alma. Só se pode curar o corpo uma vez que o espírito se cure, senão é impossível. Diz o psicanalista, teólogo e educador Rubem Alves:
Ele diz: a doença não é uma invasora que, vinda de fora, penetra o corpo à força. A verdade é o contrário. Ela é uma filha do corpo, uma mensagem gerada em suas funduras e que aflora a superfície da carne, da mesma forma como bolhas produzidas nos fundos das lagoas afloram e estouram na superfície da água. A doença tem uma função iniciática. Por meio dela se pode chegar ao maior conhecimento de nós mesmos. Então, uma vez que o espírito adoece, vai refletir automaticamente no corpo físico. Por quê? O corpo só adoece uma vez que o espírito já se encontra adoentado. Esse grupo se propõe a auxiliar o ser no encontro consigo mesmo, pela observação e identificação com as vivências dos colegas, pela ampliação de consciência possível de decorrer do processo, bem como por meio da descoberta de mecanismos e instrumentos de promoção de saúde. Nós estamos abordando essa temática muito importante, muito interessante, sobre a equipe de médicos espíritas do estado de Minas Gerais, mas existem em todos os estados brasileiros. Ela foi fundada inicialmente pelo Dr. Bezerra de Menezes. Tivemos grandes trabalhadores médicos conceituados no Brasil, como a doutora Marlene Nobre, que foi uma das diretoras da AME do Rio de Janeiro e depois do Brasil, o doutor André Luiz Peixinho, o doutor Sérgio Felipe, psiquiatra, o doutor Jorge Andréia e a doutora Marlene Nobre já desencarnaram, mas deixaram assim grandes exemplos de mudanças no comportamento de pessoas que passaram pelo tratamento com eles. O foco é na pessoa, não na doença. A perspectiva é otimista e plena de esperança na capacidade do ser humano de se descobrir e se reconstruir a cada instante, modificando-se ao meio em que se encontram, para melhor conforme seus valores e metas pessoais. O trabalho é de parceria e corresponsabilização. Os pacientes são convidados a realizarem atividades reflexivas e práticas em casa durante a semana e praticarem o que é estudado como experimentação e aquisição de saber, que vem da experiência, tendo a mesma raiz etimológica de sabor. A realizar atividade de apresentação para o grupo de tema livre no período de encerramento e a prepararem o acolhimento dos novos integrantes ao se iniciar um outro grupo. Todos os pacientes continuam o acompanhamento clínico e fazem uso de medicação alopática ou homeopática conforme sua escolha e necessidade, pelo tempo necessário. O resultado desse grupo terapêutico, para aqueles que dão conta desse processo e aderem ao tratamento, é crescimento pessoal, desaparecimento parcial ou total dos sintomas físicos e sensação subjetiva de bem-estar geral e reconquista de si mesmo, além de novas amizades, união e desenvolvimento de fraternidade, muito presente entre os integrantes que acabam ficando íntimos em certa medida. Os pacientes reportam satisfação pessoal e progresso na relação com eles mesmos e com seus familiares, com a ampliação das perspectivas de trabalho e atuação na vida, da alegria e da saúde biopsicossocial e espiritual, conforme preconiza a OMS. E ainda Carl Rogers ensina a ensinar que, se eu posso criar uma relação caracterizada de minha parte por uma autenticidade e transparência, em que eu sou meus sentimentos reais, por uma aceitação afetuosa e apreço pela outra pessoa como um indivíduo separado, por uma capacidade sensível de ver seu mundo e a ele como ele os vê. Então, o outro indivíduo, na relação, experienciará e compreenderá aspectos de si mesmo que havia anteriormente reprimido, dar-se-á conta que está se tornando mais integrado, mais apto a funcionar efetivamente, tornar-se-á mais semelhante às pessoas que gostaria de ser. Será mais autodiretivo e autoconfiante. A realizar-se-á mais enquanto pessoa, sendo mais único e autoexpressivo. Será mais compreensivo, mais aceitador com relação aos outros,
estará mais apto a enfrentar os problemas da vida adequadamente de forma mais tranquila. Exemplo de caso atendido no grupo. Berenice, é um nome fictício, era uma paciente de 29 anos com uma história de vida bastante sofrida. Pobre, natural do interior de Minas Gerais, havia se casado jovem, sem amar o companheiro para sair de casa e ser menos uma boca para comer, conforme ela definiu. Teve 3 filhos, sendo um de outro pai, durante crise e temporário término no casamento. O que o marido aceitou e acolheu ao retornarem ao casamento. O marido era evangélico, fanático, segundo a definição dela, e não a permitia fazer nada. O casamento foi frustrado, muito conflituoso, e ela, após sentir-se muito oprimida na relação, acabou saindo de casa. Embora não se acreditasse capaz de cuidar de si mesma e dos filhos sozinha. Após algum tempo, conheceu outro homem que afirmou a ela ter problemas de fertilidade e assim não poder ser pai. Em sua inocência, acabou aceitando relacionar-se sexualmente sem prevenção e acabou engravidando, sendo logo após abandonada pelo namorado, que ao saber da gravidez, afirmou que mentira. Podia sim ser pai, como aconteceu. Evangélica na época, fazia parte de uma igreja e era membro atuante. Ela chegou na unidade de saúde nessa fase, vivenciando profundo desgosto, tristeza profunda, medo generalizado, sintomas compatíveis com síndrome do pânico e depressão. Pensando em abortar o feto, em razão da crítica feroz dos componentes de sua igreja, que não aceitavam a gravidez fora do casamento. Essa paciente foi acolhida pela médica da equipe, que a encaminhou para o psicólogo e também para o grupo Atitude, feito por 2 médicos da unidade nessa época. Ela aceitou participar do grupo, como uma boia salva-vidas, por conta da atuação da médica, que a acolheu amorosamente. Diante da iminência da paciente provocar o aborto, a médica pediu que aguardasse o fim do atendimento, colocou-a em seu carro e levou-a a uma clínica de ultrassonografia. Ao ouvir o batimento do coraçãozinho da criança, ela desistiu do aborto. Berenice iniciou a frequência ao grupo e participou por 6 meses da atividade, sem usar medicação, pois não aceitou. Modificou seu quadro clínico pela renovação dos valores, do entendimento da situação, do desenvolvimento da autoestima e do valor próprio, e da crença e constatação de seu poder pessoal. Largou o emprego que insatisfazia, arrumou outro mais adequado às suas necessidades, passou a confiar em si mesma, fez vestibular e ingressou no curso que desejava. Mudou de casa, melhorando muito o nível de vida e de namorado, e passou a acreditar ser capaz de atingir metas que desejava. Desenvolveu paulatina e continuamente a espiritualidade no contato com Deus. Tornou-se espírita, porque desejou conhecer essa filosofia e religião a partir do contato, adeptos dela, e encontrou resposta para a sua vida. Adotou o hábito da oração, buscando ser útil segundo suas possibilidades, tendo fé em si mesma, em Deus e na vida, encontrando sentido no sofrimento por que passou e nas provas que ainda teria que passar. Não teve mais sintomas de pânico e regrediam paulatinamente e não apresentou quadro depressivo. Sua filha, Linda, tornou-se sua fonte de afeto e felicidade. A história dessa mulher guerreira e vencedora, que encontrou sua força e fez contato com sua beleza a partir dos estímulos simples de um grupo terapêutico, atesta a afirmativa do psicólogo Carl Rogers e também a assertiva espírita, que propõe a cura do corpo como consequência da cura da alma. Vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, no versículo 16. Do ponto de vista da paciente, foi solicitada à paciente que narrasse a história do seu ponto de vista, sem que ela tenha tido acesso ao texto acima. Segue abaixo a sua narrativa. O dia amanheceu, me levantei para trabalhar na casa de uma senhora muito gentil, generosa comigo. No decorrer do caminho, me sentia mal, muito mal. Estava completamente desiludida, vivendo de modo arrastado. Não compreendia o porquê o verde das plantas, por onde passava, não tinha mais cores.
não via cor no mundo, minha vida não tinha sentido. Quando resolvi entender, de fato, o que acontecia comigo, não encontrei resposta alguma. Era evangélica fiel, cumpria todas as obrigações para com a igreja, era líder do grupo de mulheres, procurava conversar com as pessoas sofridas e fazia-o com prazer. Mas por que Deus não estava olhando para mim? Tudo que eu tinha vontade de fazer, eu não podia, porque era pecado e Deus iria me punir de forma cruel e grosseira. Meu casamento já havia acabado, mas eu tinha de viver ao lado do meu marido, que não amava, pois se me divorciasse, não poderia nunca mais ter ninguém o resto da minha vida. Teria de ficar sozinha, segundo a crença da minha igreja na época. Mas já não aguentava mais meus filhos passando necessidade, moradia precária e, na maioria das vezes, sem comida na mesa. Estava em profunda desilusão com a vida. Não poderia contar a ninguém a situação que vivia, porque era líder do grupo de mulheres e teria de me manter firme para passar a segurança aos outros. Além disso, o pastor não admitia que eu precisava de apoio, e eu ouvia sempre as mesmas palavras: a mulher sábia edifica sua casa, a tola a destrói. Se com seu marido está ruim, sem ele será pior. Pois quem irá respeitar uma mulher divorciada na sociedade? Mãe solteira? Nunca. No meio evangélico, costumávamos até evitar falar no assunto da separação conjugal, pois os cargos da igreja são destinados às mulheres casadas. Eu pedia forças a Deus cada vez que ouvia essas palavras do pastor, que fazia suas pregações mandando-me indiretas frequentes. Certo dia, me sentindo doente, física e piorando a cada dia meu estado espiritual, vendo meus filhos pequenos de 5 e 11 anos, sem nenhuma condição de sobrevivência no estilo de vida que levávamos, criei coragem, chamei meu marido e, repentinamente, na pequena cozinha, lhe disse: quero o divórcio. Ele sorriu criticamente e disse: você está à procura de outra vida, de homens? Uma mulher feia, não sei quem vai querer, vai passar fome com as crianças. Disse-me e saiu sorrindo, mas eu já estava decidida. Após 2 anos nessa luta, consegui comprar todos os móveis que mobiliavam a minha casinha do jeito que eu queria. Conheci um rapaz bem mais velho do que eu, através de uma faxina em sua casa. Ele ficou muito interessado por mim e eu por ele. Começamos a nos conhecer, passamos a sair juntos. Ele parecia muito legal. Como eu estava sozinho há muito tempo, pensei que poderíamos ficar juntos e formarmos uma família. Passei a gostar muito dele, mas não queria engravidar. Pedi a ele que usasse preservativo, pois não usava pílulas por não fazerem bem. Ainda não sabia, nessa época, nada sobre DSTS. Ele me respondeu que não poderia ser pai, que não tinha nenhuma possibilidade de me engravidar, porque havia tido filhos com auxílio de tratamentos devido a problemas de infertilidade. Além disso, ele achava que usar preservativo era o fim da picada. Acreditei piamente no amado. Não passou muito tempo, precisei procurar o posto de saúde, porque eu não sabia o que estava acontecendo. A desilusão piorava muito. Eu não tinha nenhuma vontade de viver mais. Tudo perdeu a graça. Já não tinha nenhuma motivação para nada. A motivação era antiga, mas foi piorando quando terminei meu namoro com esse homem. Fui então ao posto de saúde mais próximo à minha casa para uma consulta. Além de falar dos enjoos que sentia, disse à médica que me atendeu sobre a possibilidade de encaminhamento ao psicólogo, pois não queria mais viver. Mas aquela médica era diferente. Me examinou direitinho, conversou comigo o tempo todo e me disse que havia possibilidade de eu estar grávida. Respondi-lhe que não, que meu ex não podia ser pai, etc. Ela pacientemente disse que me encaminharia ao psicólogo, mas também precisaria solicitar exames complementares. Voltei com os resultados em 15 dias, que atestaram a gravidez. Recebi suas orientações, mas não pude ouvi-las, estava atordoada. Saí do consultório anestesiada e liguei imediatamente para meu ex-namorado marcando um encontro. Pessoalmente lhe perguntei se havia possibilidade de eu ter engravidado dele. Ele respondeu que sim. Disse-lhe
Então que não queria aquele filho, a criança não iria nascer. Ele ficou chateado no momento, disse que iria me ajudar e sumiu. Tentei o aborto e pensei ter me livrado do feto. Que nada. Tornei ao consultório, conversei com a médica, informei-a que não queria gravidez, na esperança dela me ajudar, dar a força para realizar o intento. Ela me acolheu e, sem julgamento, me contou a história de um espírito que havia tentado reencarnar-se e não havia conseguido devido ao aborto, e a mágoa que havia sido originada nessa história. Já no início do relato, comecei a chorar e ela então me propôs que eu fizesse um ultrassom e observasse o feto, o que foi feito. Quando vi meu neném no ultrassom, recebendo a palavra da médica, que me ajudaria, eu desisti da ideia do aborto. Muito bem, Marcos, bem explicado. Lembrando que o aborto não compensa, nós não sabemos o espírito que está regressando, né? Pode ser aí um descobridor de um medicamento que vai livrar a humanidade de vários problemas, um grande líder, enfim, e seja quem for, o espírito não nos pertence. Mas eu não quero mudar o meu corpo, o corpo é meu, sou dono do corpo, como muitas mulheres alegam. O corpo é seu, mas o corpo que está sendo gerado em seu ventre não é seu. Nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém, somente Deus, né? Então nunca pense em aborto, porque os conflitos que você vai ter que enfrentar depois, nem sequer pode imaginar. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Um lápis na mão de Deus. Sou apenas um lápis na mão de Deus. É Ele quem me escreve. A frase foi dita por Madre Teresa de Calcutá, que criou uma congregação para servir aos mais pobres entre os pobres. Ficou conhecida mundialmente por seu trabalho humanitário e recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979. Seu legado é de amor, compaixão e serviço ao próximo. Quão felizes seríamos se nós, igualmente, nos dispuséssemos a ser um lápis na mão de Deus, instrumentos de sua vontade, traçando linhas de amor e esperança. Amor a toda a sua criação, dos pequenos animais aos de grande porte, resguardando a mata, a floresta, a fim de lhes preservar o habitat. Respeitar-lhes a vida, o lar que a divindade lhes concebeu. Manter limpos os rios para que a vida prolifere em abundância. Preservar as águas para prosseguir a usufruir da sinfonia das cachoeiras, das corredeiras, dos riachos calmos que murmuram segredos no cair da tarde. Sermos um lápis que escreve cartas de amor, mensagens de Deus para seus filhos, que falam de seu amor incondicional. Um lápis colorido na mão de Deus, revelando a beleza divina nas cores da alegria e da paz. Alegria de viver a própria vida, de desfrutar do calor da família, do afago dos amigos, da cortesia de estranhos. Paz na consciência pelo dever cumprido. Das pequenas e quase insignificantes tarefas às grandiosas, que modificam a vida dos demais, que somam bênçãos de saúde. Paz nas palavras que proferimos, nos gestos que fazemos, nas medidas que tomamos. Um lápis colorido que pinta a vida com o verde da esperança, o branco da paz. Um lápis que descobre as cores mais belas para oferecer ao mundo por onde passamos, por onde nos movemos. Um lápis que escreve histórias de redenção, que transforma vidas pela simples presença, pelo sorriso, pelo olhar. Que cura corações despedaçados com acenos de esperança, de mantras de luz, na repetição dos versículos sonoros dos textos de um mestre da sensibilidade e do amor. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não vos afadigueis pelo amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Sermos um lápis que escreve canções de louvor, cânticos de fé,
de adoração, de gratidão, que nos remetem a um estado ímpar. Algo como uma descoberta extraordinária de que somos filhos do dono do universo, do mais poderoso ser, infinito em suas qualidades de justiça e amor. Melodias que ecoam em nossos corações para se espalharem pelo mundo. Sermos um lápis que desenha o caminho do bem, que traça rotas de bênçãos em que outros possam se beneficiar e que desejem seguir para descobrirem, como nós, a realidade da vida que nunca morre, do bem que suplanta todo o mal. Um lápis na mão de Deus, escrevendo através de nós. Em cada traço, com cada cor, cada letra, revelando o Pai Criador que vive em nós. Um simples lápis direcionado pelas mãos de Deus. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, em mais uma noite de trabalho e estudo da sua doutrina consoladora, rendemos-te graças, Senhor, por estarmos juntos, conectados com os nossos queridos irmãos do outro lado do microfone, como sempre ouvindo-nos, porque sabem que estamos falando do seu amor infinito, dos seus ensinamentos que busca a transformação do homem, essa transformação interior, de novas condutas e novos valores. Então, Senhor, que continue nos abençoando, nos protegendo, dirigindo-nos em muitos momentos. Agradecemos a Ti, ao Pai Celeste, à espiritualidade maior, que sempre estão conosco. Graças a Deus. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Feliz pela oportunidade de uma noite de aprendizado e ensinamentos. Muita paz, muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.